Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Suzana, dando continuidade, então, ao nosso curso extensivo de COGE e Consolidação. Já ultrapassamos mais da metade do curso, tá? Então, vamos só retroceder um pouquinho, né? Vamos entender o que a gente trabalhou até agora, né? E o que a gente vai fazer a partir desse momento, tá? Então, desde o início, desde lá do início do nosso curso, nós começamos entendendo toda a base de aplicação no COGE e na consolidação. Porque a gente começou lá entendendo a base do direito constitucional, federal, estadual, entendemos toda a base de organização, os órgãos, né, estrutura interna, para poder entender o COGE, já que ele é uma lei anterior à Constituição de 88, e aí então efetivamente estudarmos os artigos do COGE que ainda valem, né, e como valem, e depois passarmos ao estudo da consolidação, que é então um regulamento que compila todas as informações que hoje nós temos em relação à aplicação da competência de justiça de primeiro grau. E dentro dessa organização, né, da consolidação, nós trabalhamos lá as competências, nós trabalhamos os impedimentos, nós trabalhamos o expediente, nós trabalhamos a questão da central de mandados, ou seja, nós trabalhamos toda uma estrutura de organização, tá? Até a aula passada. Então, nós finalizamos na aula passada com a questão do preparo, que é extremamente importante. Vocês viram que são inúmeras situações em termos de questões de prova que estão arroladas nessa relação de preparo. Então, a nossa aula passada, né, finalizou essa parte de organização propriamente dito, né? Nós trabalhamos a questão da distribuição e não a distribuição no processo, né? Entendemos, então, fizemos a compilação e finalizamos com a questão do preparo. A partir de hoje, então, as nossas últimas aulas agora, em relação à organização do COGE e consolidação, que na verdade a gente está trabalhando aqui somente como consolidação, porque aqui aparece o nosso edital só como consolidação. Então, a partir de agora, a gente entra efetivamente na separação do que eu mostrei na aula passada para vocês, porque quando a gente tem a distribuição dos processos de natureza civil, a gente tem a distribuição dos processos de natureza criminal, a gente tem o juizado especial, a gente tem a vara da infância e juventude, né? Então a gente tem toda essa divisão em relação aos tipos de processos diferentes que vocês estudam. Então, a partir deste momento, que é a nossa aula de hoje, a gente vai tirar de dentro da consolidação somente aquelas informações que são necessárias para as nossas questões de prova em relação à organização, né? Então, a gente não vai repetir, trazer tudo que o colega professor trabalhou em termos de processo civil. A gente vai pegar agora da estrutura civil, né, da organização civil, a gente agora, então, vai estudar como consolidação só o que é específico como consolidação, porque o restante não é cobrado como consolidação, o restante é cobrado como CPC. Então, gente, só para nós entendermos como é que está organizado a consolidação, tá? Que remete às regras do CPC, né? Nós temos, então, os cartórios cíveis, né? Que é onde são distribuídos os processos de natureza civil. Nós temos, então, os cartórios cíveis do artigo 527 a 581. Esta parte dos cartórios, ela não é cobrada no concurso de oficial de justiça, ela entra na matéria lá somente no concurso de oficial escrevente, escrivão, né? Que é quando quando o servidor trabalha dentro da estrutura do cartório. Como a gente já sabe que o oficial de justiça não trabalha na estrutura do cartório, e sim, ele é lotado na comarca, então eles deixam de fora todo esse critério aberto em relação aos cartórios. Então a gente não vai trabalhar porque ele não vai entrar no nosso edital, mas eu coloquei os artigos ali só para vocês entenderem o que está por trás, tá? Depois, então, dos cartórios cíveis, que é todo o critério de tramitação dos cartórios na estrutura, aí nós temos as citações. E aí as citações, elas são cobradas de vocês lá como CPC,
Na verdade, traz para cá, repete dentro da consolidação as regras de CPC. Então, a gente não vai repetir tudo que o professor trabalhou, né? Vocês sabem que são os atos em específico, as citações são feitas com base no CPC. Então, nós vamos ter citações do artigo 582 a 595. Depois, nós vamos ter a comunicação via postal, que vai do artigo 598 a 600. Sequer precisamos saber, né, de forma aprofundada. Só vocês estudam lá no processo para entender a diferença de quais são atos que são feitos, então, pelo correio, mas é regra processual. De novo, não é consolidação. Intimações. De novo, sim, vocês fazem intimações, só que as intimações vocês trabalham como CPC, o CPC é trazido para dentro da consolidação. Depois a penhora, né? Vocês têm toda a questão das penhoras, das execuções lá no processo civil que vocês trabalham. Também não trazemos para cá para copiar tudo de novo. Depois mandados em processos cautelares. Então, o que efetivamente é a diferença em relação a processos que são urgentes? Como é que é a diferença em relação a mandados num processo comum e mandados que são urgentes nas cautelares? Também regras lá do processo. E por fim, nós temos então outras diligências que aí sim remete a algumas situações específicas na consolidação. Então, do 667 ao 669. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos abrir e trabalhar isso aqui tudo, né? Eu não vou repetir tudo de novo que o professor de processo civil trabalhou com vocês. Eu vou, desta organização civil agora, somente trabalhar com vocês aquilo que são questões específicas como consolidação, ou seja, aquilo que não aparece dentro do CPC. Então, é isso que vai cair aqui para nós e é isso que nós vamos trabalhar. A mesma coisa nós vamos fazer em relação à organização criminal, em relação ao JEC, em relação à vara da infância e juventude. Então, agora, deste momento até o final das nossas aulas, a gente só vai retirar da consolidação aquilo que é regramento específico na organização e não aquilo que está rolado como regra processual, porque o que é rolado como regra processual, vocês já trabalharam com os colegas professores na parte processual. Certo, meninos? Tá? Podemos começar então? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai trabalhar? Ó, só lembrando lá, ó, tá vendo? Aqui, ó, né? Então, no finalzinho, nós temos ali, então a gente vai trabalhar, tá? O quê? O que nós vamos trabalhar, gente? Olha só o nome que nós temos aqui. Chama processo com tramitação preferencial, tá? O que é isso? Né? E por que isso está aqui? Nós sabemos que nós temos um CPC, um CPP, um ECA, um JEC, né? Lei de Juizado Especial, são todas leis estabelecem regras processuais. Só que além destas leis, nós temos então uma outra lei, né, que é uma lei nacional, que estabelece regras em termos de prioridades. Então, dentre as pessoas que são atendidas no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, né, nas defensorias públicas, nas procuradorias, ou seja, as pessoas de uma forma geral. Dentre essas pessoas, que tipos de pessoas, em função de que tipo de situação elas estão vivendo, que elas têm preferência em relação ao seu atendimento. Então, essa parte que a gente vai trabalhar agora, ela não é uma regra processual, gente, tá? Ela é uma regra nacional em relação à prioridade. Então, ela se aplica para tudo. Se tu for lá fazer um atendimento no INSS, vai se aplicar. Se tu for lá no PROCON para ser atendido, vai se aplicar. Resumindo, se aplica para todos os locais aonde tu vais ter atendimento. Tanto faz se esse atendimento for um atendimento físico ou se for em relação ao andamento de um processo. Por isso, ele entra na consolidação, mas ele não está lá, nem no CPC, nem no CPP. Então, por isso que a gente agora vai compilar o que vocês estudaram lá nas regras processuais com esta lei que estabelece as regras de
tramitação preferencial. Então, isso é questão de prova aqui na consolidação. Por isso, vamos trabalhar aqui em específico, tá? Começando, então, o artigo 662, e aí eu vou para o quadro fazer esquemas com vocês, tá? Então, o 662 nos diz o seguinte: os processos judiciais ou administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portador de doença grave, e aí enquadra na legislação, terão prioridade na tramitação em todas as diligências e atos a eles pertinentes. Vejam o que está dizendo aqui. Em todas as diligências e atos. Então, o que significa isso? Significa que, quando vocês, como oficiais de justiça, estiverem cumprindo os mandados de vocês, as diligências de vocês, as intimações, as citações, vocês vão ter que atentar para aquelas pessoas que têm esta prioridade deferida dentro dos processos judiciais. Então, a primeira prioridade que temos são as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o primeiro cuidado que nós precisamos ter para questões de prova é entender que aqui está escrito igual. Então, no dia que completar 60 anos, a partir daí já passa a ter esta prioridade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, vamos lá, meninas. Vamos fazer o esquema, então, daquilo que a gente já viu em relação às aulas anteriores. E aí, vamos juntar com isso daqui. O que a gente já sabe? Olha só. Os nossos processos são organizados como? Por classes e por séries. Certo? Classes, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus. Séries, valores, né? De 0 a 50 mil, né? Valor da causa. Então, isso aqui é o critério de organização do Poder Judiciário. Agora, como é que é a regra, relembrando, em relação à distribuição dos processos entre os juízes e entre os servidores que engloba vocês, oficiais de justiça? Sempre em relação ao juiz ou em relação aos servidores, qual é o critério? É por número, tá? Então, aqui nós temos por número, certo? Tá? Então, vamos relembrar isso? Então, agora, quando aqui nos diz a tramitação de preferencial em relação ao idoso, o que é que vai acontecer? Ele vai ser dentro da classe. Então, por exemplo, né, temos aqui mandado de segurança, temos aqui uma ação de rito comum, tá? O que vai acontecer? A pessoa vai fazer o pedido dentro do processo, mostrando, então, que tem a idade lá acima de 60 anos. O juiz, então, vai deferir essa tramitação preferencial. E essa tramitação preferencial, ela é dentro dos processos comuns. Então, a preferência, ela não é uma preferência absoluta. Não é porque a pessoa é idosa que ela vai ter preferência em relação a todos os demais processos. Não, ela vai ter preferência dentro desta pilha de processos que são dessa classe de comum. Ou então, ela vai ter preferência dentro da pilha de processos dos mandados de segurança. Então, não significa que a preferência que nós tenhamos aqui seja uma preferência absoluta. Nós vamos ver depois que existe uma regra aqui na consolidação de preferência absoluta, mas que não é em relação aos processos de natureza civil. Vai ser lá na vara da infância e juventude, tá? Então, vamos primeiro juntar o que a gente já sabe e colocar aqui dentro, tá? Depois, o que vai dizer o parágrafo único? Também terão prioridade na tramitação os processos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de deficiência física ou mental. Então, não só processos judiciais, tá? Também processos administrativos e não só em relação a pessoas com idade, mas também pessoas com deficiência.
Tanto faz se essa deficiência for uma deficiência física ou se for uma deficiência mental. Então, também tem esta mesma prioridade aqui. Depois o 663 vai nos dizer: o interessado na obtenção desse benefício deverá requerê-lo ao juiz que presidir o processo. A prova da idade deverá ser feita através de qualquer documento hábil, carteira de identidade, carteira de habilitação, certidão de nascimento, de casamento, carteira profissional, carteira de trabalho, dentre outras, cuja cópia deverá ser juntada aos autos. A comprovação da doença grave será feita mediante juntada de atestado ou laudo médico. Então, né, não é automático, não é porque está inserido naquela categoria que a preferência será automática. Ela sempre será, dentro do judiciário, deferida pelo juiz. Portanto, é um pedido, é uma decisão interlocutória dentro do processo judicial. E aí, o 664, que é exatamente agora a junção, né, disso com essa parte, que é a questão de prova, que eu acabei de colocar as palavras aqui para vocês. Então, 664 diz para nós, ó: a prioridade na tramitação dos feitos de que tratam os artigos antecedentes será observada dentro da mesma classe, ó, dentro da mesma classe, por isso que tem que revisar a aula passada e lembrar bem o que é a classe, dentro da mesma classe de processos em que os mesmos se insiram, não se sobrepondo a outras prioridades previstas em lei, assim exemplificadamente processos comuns ordinários envolvendo idosos ou portadores de doenças graves terão tramitação preferencial em relação a outros processos comuns ordinários, mas não em relação a processos cautelares e mandados de segurança. Então, né, como eu expliquei, é sempre dentro de cada tipo de processo e não uma prioridade absoluta. Portanto, isso é questão de prova. Só que daí o que vai acontecer nas questões de prova? A questão de prova vai fazer uma situação prática, onde vocês, como oficiais de justiça, por exemplo, vão estar recebendo, sei lá, 9 citações, intimações para cumprirem. E aí lá vai ter vários tipos de processos diferentes, onde eles vão estar rolando lá. Vão estar falando de habeas corpus, mandado de segurança, cautelar, né? Vão estar falando lá dos tipos de processos diferentes que vocês receberam os atos para cumprir. E aí eles vão dizer que vocês receberam, por exemplo, de 2 cautelares ou de 2 ritos comuns, deferido prioridade, né? Colocam tudo ali no problema e aí vão colocar nas respostas quais são os processos, então, que têm prioridade. Vão organizar as respostas com base em quais processos existe prioridade em relação ao cumprimento dos atos por parte de vocês, né? Então, não é só na tramitação do processo, como está escrito aqui no início, é em relação a todas as diligências e atos. Então, vocês, né, são obrigados a cumprir neste critério de organização também os atos de vocês. Isto é questão de prova, gente. Por isso que eles colocam essa parte aqui da consolidação sempre no nosso edital, que são então os processos com tramitação preferencial. O 665. Agora o 665 vai nos dar a tramitação, o que existe então de preferência na tramitação na vara da Fazenda Pública, tá? Então, aqui já é outro critério, já não é mais esse critério que nós temos estabelecido aqui. Agora nós já temos outro critério, tá? Então, olha a diferença se a questão de prova for em relação ao que temos de preferência na vara da infância e juventude. Olha lá o que diz o 665. Também na tramitação dos processos da infância e juventude, deverá ser garantida a prioridade absoluta. Agora sim, vocês viram que apareceu a palavrinha prioridade absoluta? Então agora sim, agora nós não temos diferenças em relação às classes, aos tipos de processo. Agora vai ter preferência em relação a todos os processos se estiver incluído nesta situação que a consolidação nos coloca. E o que ela diz ali então? Então, prioridade absoluta, especialmente nos procedimentos com crianças e adolescentes abrigados, suspensão ou destituição do pátrio poder, adoção,
ou adolescentes internados, especialmente internados provisoriamente. Então, agora, quem que tem prioridade? Crianças ou adolescentes que estão abrigados e adolescentes que estão internados especialmente, ou seja, de preferência, né? Quem tem dentre essas a preferência, quem está, então, provisoriamente suspenso, né? Ou seja, abrigado, vamos dizer assim, que é a palavra correta que é utilizada na vara da infância e juventude, certo? Aqui é absoluto. Portanto, se colocar lá no problema de vocês recebendo um mandado para cumprimento em relação a um processo da vara da infância e juventude, aí vocês vão ter que cumprir ele primeiro, independentemente do tipo de processo que estiver ali arrolado, tá? Essa confusão é que eles fazem nas questões de prova, tá? 666 é o que vai nos dizer. Os processos judiciais referidos, então, tanto na parte do idoso, né, como parte de saúde, né, deverão ser identificados através da posição de uma tarja verde que envolva a parte frontal e posterior da autuação, sem interrupção, bem como através da oposição de um carimbo ou etiqueta com dizeres tramitação preferencial, idoso, tramitação preferencial, doença grave ou criança adolescente. Então, no processo físico, aquele da capinha ainda, né? Porque, graças ao bom Deus, já estamos na era eletrônica, né? Então, agora, inclusive, com o sistema do TRF, que é o EPROC, que é um sistema, graças a Deus, maravilhoso, nós vamos ter aí praticamente a informatização de todo o judiciário, né? Então, essa parte aqui, né, daqui a pouco não vai existir mais, mas por enquanto existe. Então, os processos físicos, eles vêm, né, com essa tarja na frente para identificar, para ficar mais fácil a identificação em relação a essas tramitações. Parágrafo 1º. No momento da distribuição, deverá o distribuidor lançar no sistema informatizado, no TEMES, a informação de que se trata de processo preferencial, discriminando qual a espécie. Bimensalmente, já avisei, tá lá, vocês estão com a tabelinha de vocês aí organizando, né? Se for FAURGS, essa é questão de prova também. Porque aqui, né, o controle desses processos ela é feita não de forma mensal, mas de forma bimensal. Questão de prova, então. Bimensalmente, deverá o escrivão emitir relatório, buscando identificar e dar pronto atendimento aos feitos indevidamente paralisados. Em relação aos feitos já distribuídos, na medida em que forem movimentados, deverão ser incluídos no sistema na forma do disposto no parágrafo 1º, né? Então, conforme vai concedendo a prioridade, coloca as informações para dentro do sistema. E o 666A, os processos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, portador de doença grave ou portador de deficiência física ou mental igualmente deverão ser identificados através da aposição, melhor dizendo, de uma tarde verde que envolva a parte frontal e posterior da autuação, sem interrupção, bem como através da aposição de um carimbo ou etiqueta com os dizeres tramitação preferencial idoso, tramitação preferencial doença ou tramitação preferencial deficiência. Então, também, né, nos processos administrativos vai ter lá a identificação e vai ter essa preferência, não só nos processos judiciais, certo? E só para a gente finalizar a parte cível, vocês vão dizer, mas já, prof? Sim, né? Como eu disse, a gente só vai recortar as informações que são as informações que nos interessam para efeito de consolidação. O resto vocês já trabalharam como consolidação. Então, o que ainda está lá, que pode ser questão de prova como consolidação, é a partezinha final em relação às outras diligências cíveis, né? No quadrinho lá que eu coloquei para vocês no início, tá? Eu já deixei marcado, vou explicar agora. Então, o que diz o 667, ó? Na execução de mandado de embargo de obra nova, o oficial de justiça lavrará auto circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra a obra, e ato contínuo intimará o construtor e os operários a que não continuem a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em 5 dias. Né? Então, vocês trabalham essa base lá no Código de Processo Civil, né? Aqui só vai esmiuçar. Tá? Então, na execução de mandado de embargo de obra nova, como é que o oficial de justiça, então, deve
atuar, né? Ele deve lavrar o auto circunstanciado, deve descrever o estado em que se encontra a obra e, na sequência, deve intimar, então, o consultor e os operários para que, então, não continuem a obra e possam se defender no prazo de 5 dias. Então, a regra do CPC, vocês trabalham lá. Aqui é o detalhamento em relação a como o oficial de justiça deve proceder. Então, isso pode ser questão de prova. 668. A execução da sentença, que decretar o despejo, tá? Também vocês trabalham despejo lá no CPC, far-se-á por notificação ao réu e, quando presentes, as pessoas que habitem o prédio para que o desocupem no prazo assinado sob pena de despejo. E agora vem o cuidado, que é questão que pode ser questão de prova no despejo aqui. O que diz aqui, ó? Fim do prazo, o prédio será despejado por 2 oficiais de justiça. Então, a gente já viu lá atrás, né, antes, lá na consolidação, a gente já viu que não é de competência do oficial de justiça ele achar um lugar para colocar todos esses bens que são despejados. Ele deve comunicar com antecedência a parte, qual dia e horário que ele vai fazer, para que a parte possa providenciar, só que não é um oficial de justiça, são 2 oficiais de justiça. Por isso a questão lá atrás, quando fala dessa competência, ela pode juntar esta partezinha que nós estamos falando agora, que é de outra diligência cíveis, e que diz, então, que são 2 oficiais de justiça. E, se necessário for, com o emprego da força, inclusive com arrombamento. Então, aqui, esmiuça, coloca taxativamente que aqui não é uma opção. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser por 2 oficiais de justiça, certo? Então, isso é questão de prova. E o parágrafo único, então, nos sinaliza dizendo assim: os oficiais de justiça entregarão os móveis à guarda de depositário judicial se o não quiser retirar o despejado, tá? Então, para finalizar, certo? Então, essa é a parte, gente, vamos voltar lá no início, ó, tá? Que entra na parte da organização civil. Todo o restante aqui são questões de prova com base no CPC. Ai, prof, mas aí o enunciado da questão de prova tá lá como consolidação. Vocês vão responder com base na consolidação, mas com o estudo que vocês têm de CPC. Como assim, prof? Porque repete dentro da consolidação exatamente o que nós temos no CPC. Então, eu não vou ficar aqui reproduzindo tudo de novo. Eu só estou acrescentando aquilo que são regras diferentes ou acrescentadas pela consolidação. Então, mesmo que a questão de prova venha com base na consolidação, vocês vão responder com base no conhecimento que vocês têm estudado em processo civil. Certo, meninos? Né? Então, da parte da organização civil, é isso que nós precisamos saber, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos, então, trabalhar a parte da organização criminal, certo? Né? Vou fazer mesmo regramento, explicar para vocês e ver o que nós vamos trabalhar aqui dentro da consolidação específica como organização criminal. E assim a gente vai fazer em relação a todos os itens até o final das nossas aulas. Tá bom? Deu para compreender como é que a gente vai trabalhar agora até o fim? Tá? Espero que sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me achem nas redes sociais, vocês já sabem, @professora Suzana, né? Tô lá à disposição de vocês para poder auxiliá-los a tirar as dúvidas, tá bom? Então, não saem daí que a gente já volta com essa organização de natureza criminal. Um beijinho no coração de vocês.